do Senhor, irmãos. Hoje vamos iniciar mais um vídeo do quadro Louvor e Santidade. E o tema do vídeo de hoje é o despertar para a unidade. E quando nós falamos em unidade para Ministério de Louvor, nós estamos nos referindo a um grupo de pessoas que são reunidas para cumprir um propósito. E entender o que é a unidade no ministério, unidade ministerial, que eu quero frisar muito nesse vídeo sobre unidade no Ministério de Louvor, nós precisamos entender o que é a unidade. O que é a unidade? É a qualidade ou o estado de ser um ou único. De não poder ser dividido, de não ser dividido. É a qualidade de ser um, de ser único, de não ser dividido. Isso é a unidade, segundo o dicionário. Não ter divisão. Ser uma só pessoa, ter um só propósito e estar em um só espírito. Temos um só pensamento. E o que não é unidade? Unidade não é afinidade e unidade não é andar em conformidade. Unidade, segundo a Bíblia, segundo aquilo que Jesus nos ensina, e nós vamos ter o respaldo em João 17, que é a oração de Jesus, não é afinidade no sentido de eu ser unido apenas com aquelas pessoas que têm o mesmo pensamento que o meu, que têm as mesmas posições, a mesma visão. E unidade também não é conformismo, não é eu andar com quem ou ter proximidade em conformidade com a pessoa, andar conformado com o meio a qual eu estou inserido. Mas unidade é uma escolha, unidade é uma iniciativa que nós temos que ter para cumprir um mandamento do Senhor, para cumprir um clamor que Jesus fez na oração de João 17, que nós vamos ler. Precisamos entender a unidade no sentido de reino, não a unidade segundo os nossos próprios olhos. Não estarmos unidos como equipe segundo os nossos próprios olhos, mas no sentido de reino. E um dos grandes desafios que enfrentamos hoje é a falta de unidade. Nós temos que combater isso dentro do ministério, combater isso dentro dos ministérios, dentro dos departamentos, a falta de unidade, dentro da igreja. Tem que ser combatido hoje. No Ministério de Louvor, podemos facilmente confundir unidade com outras coisas. Nós podemos confundir unidade com o ser unidos em um projeto. Nós podemos confundir a unidade com o estar todos unidos em um projeto, em um sonho, em um alvo, né? Caminhando para um alvo, caminhando para que um projeto seja realizado. Unidade não pode ser confundido com projeto, com caminhar unidos para realizar um projeto. Unidade não pode ser confundida com afinidade musical. Eu não posso achar que porque eu estou inserido numa equipe de louvor e tenho afinidade musical com aqueles que me rodeiam, eu sou unido com eles. Unidade, segundo a palavra de Deus, não é afinidade musical. Ou apenas caminhar como ministério. Então vai muito além disso. Quando Jesus nos ensina sobre unidade, vai muito além do estarmos inseridos em uma equipe ministerial para caminharmos em afinidade musical, em afinidade no canto, em afinidade de estilos, em afinidade de propósito, em afinidade de visão. Isso não é unidade. E nós podemos muito facilmente confundir essas coisas com unidade. Sem profundidade de viver em comunhão, nós não temos unidade. Nós temos que lutar diariamente, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, para termos uma comunhão. Lutar para a profundidade da comunhão verdadeira entre nós. E há diferenças entre parceria e unidade também. Se você ser e ter parceiros de ministério, é diferente de você ser unidos com ele. Unidos mesmo, em um só espírito. Que é muito mais profundo do que tudo isso. É muito mais profundo do que parceria, unidade. E algumas perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos, para poder analisar a questão da unidade. Se nós estamos trabalhando, se nós estamos deixando o Espírito Santo trabalhar no meio da equipe, no meu coração, para que a unidade verdadeira seja implantada em nós e nós sejamos disponíveis
para que essa unidade seja real no meio da igreja e no meio dos ministérios. Nós amamos apesar das diferenças? Então responda essa pergunta para você mesmo nesse momento. Você ama apesar das diferenças? A unidade no Espírito, a unidade de olhar para Cristo e vencer as diferenças com o meu irmão para que o propósito do Senhor seja cumprido, aquilo que o Senhor nos enviou fazer seja cumprido. A unidade no Espírito. A Bíblia não nos chamou para sermos parceiros, nos chamou para sermos um. Não é uma unidade de andarmos juntos para ministrar, mas uma unidade que vai além do ministério. A unidade verdadeira, a unidade que Jesus ensina e a unidade que Jesus quer para a sua igreja é uma unidade que vai além do ministério de louvor, além das afinidades, além dos ensaios, além das ministrações. É uma unidade que é o alicerce antes de chegarmos ali e estarmos reunidos. Nas confraternizações, é uma unidade além de confraternização. A Bíblia não nos chama para andarmos em unidade de visão. Eu não tenho que ser unido com alguém porque tem a mesma visão que a minha. Não é unidade de visão, não é unidade de projetos. A Bíblia nos chama para andar em um só espírito, porque nós somos um só corpo. E isso só acontece quando nós somos de verdade. A unidade de espírito, a unidade verdadeira, a unidade que tira toda máscara, a unidade que desfaz, né, essa máscara que nós tentamos colocar para parecermos diferentes, ela só é possível se nós formos pessoas de verdade. Quando amamos os nossos irmãos e não precisamos ter medo de transparecer quem realmente somos. Quando nós amamos, aceitamos os nossos irmãos e trabalhamos com eles como eles são e não temos medo de transparecer quem nós somos. Transparecer nossas fraquezas e nossas deficiências. É um tratar de Deus, a unidade nas nossas vidas. É um tratar no nosso coração. Falando sempre verdade em amor. Unidade também, para que eu seja unido de verdade na igreja, no ministério, eu preciso falar a verdade em amor, mas sempre falar a verdade. Nós podemos caminhar em unidade de espírito. Nós só podemos caminhar juntos, cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas em unidade de espírito. E eu quero ler Efésios 4, os versículos 15 e 16, que diz: falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Nós somos o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E o cabeça é o Senhor. O cabeça é Cristo. E nós precisamos falar a verdade com espírito de amor, para que nós alcancemos essa plenitude. É Jesus, é Cristo quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Então, o que pode desenvolver o corpo de Cristo? O amor e a unidade. O que pode desenvolver o corpo de Cristo? É eu ter essa vontade, é eu ter essa liberdade com os meus irmãos de eu ser eu mesmo. E assim aceitar os outros como eles são e amá-los e assim somos aperfeiçoados. O Espírito Santo nos aperfeiçoa. E hoje nós queremos moldar as pessoas que caminham conosco da nossa forma. Nós não amamos, né? Suportai-vos uns aos outros em amor, a Bíblia diz. Nós não amamos as pessoas como elas são, não agregamos as pessoas como elas são, assim como eu faço questão de ser alguém que eu não sou para ser aceito. E isso também o Senhor não se agrada. Quando eu me esforço para ser alguém que eu não sou de verdade para ser aceito. Precisamos falar a verdade em amor e precisamos ouvir a verdade a nosso respeito. E isso com maturidade gerando comunhão, unidade entre irmãos. E no livro de João, no capítulo 17, na oração de Jesus, ele intercede ao Pai em relação à unidade. Vamos ler João 17, eu quero começar no versículo 11 e depois ler a partir do versículo 20. Diz assim:
João 17, versículo 11. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Aqui Jesus orando ao Pai. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Versículo 20. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então aqui na oração de Jesus, o que ele está pedindo ao Pai? Que a igreja seja unida, que os discípulos sejam unidos, e assim todo aquele que forem agregados, todos aqueles que forem chamados a serem cristãos e aceitarem a Cristo, sejam unidos também. Essa é a oração que Jesus fez ao Pai. E João, ele registra essa conversa de Jesus com Deus. João, ele registra esse diálogo. João anotou a oração de Jesus. Qual é a riqueza dessa oração? Jesus, ele cita ainda 2 vezes, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós olhamos para a unidade, nós não temos a dimensão de como isso é poderoso. Porque Jesus cita a unidade como uma das características, do que vai convencer o mundo que o Pai enviou Jesus. A unidade da igreja. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Se a igreja for unida, o mundo olhará para nós e irá crer que o Pai enviou Jesus para morrer por nós. Caminhar em unidade é renunciar o eu. Uma das grandes dificuldades que enfrentamos no ministério de louvor é referente aos relacionamentos. É renunciar o eu. Deixar o meu eu de lado. Toda a equipe é formada de indivíduos que são diferentes uns dos outros. Se nós não deixarmos o nosso eu ao pé da cruz e cada indivíduo levar a sua individualidade e impuser ela ali, não será um ministério de louvor, não será uma equipe que cumprirá um propósito para o Senhor. Porque o nosso eu tem que ficar na cruz e eu ser unido com os meus irmãos para cumprir o propósito. As nossas diferenças sem a cruz de Cristo se tornam grandes problemas para a igreja. As nossas diferenças, sem deixá-las aos pés da cruz, se tornam um problema para a igreja, se tornam um impedimento para um cumprimento de propósito, que é servir a Deus e as pessoas. O intuito de nós estarmos ali ministrando no altar é servir a Deus e as pessoas. Servir a Deus e a igreja e a noiva. E se nós não formos unidos, tivermos essa verdade, carregarmos essa verdade na ministração, nós não vamos cumprir o propósito. Não iremos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Um grupo de músicos cheio de si mesmo não chega a lugar nenhum. Nós podemos aprender a executar com beleza a música. Podemos executar a música com beleza, mas não vai passar disso. Não vai passar de uma apresentação que não carrega unção, não carrega transformação, não carrega libertação, não é aquele louvor que liberta. Um músico cheio de si mesmo. Ele não carrega o poder da libertação que o louvor traz. Porque ele já está muito cheio, não tem como o Espírito Santo enchê-lo mais. Enchê-lo. Ele não se esvaziou de si mesmo. Para o Espírito Santo vir enchê-lo e que a igreja seja tomada pelo louvor, pela adoração. Nós precisamos ser unidos. Nós precisamos ter uma só visão e nós precisamos andar em um só Espírito. A equipe de louvor precisa de 3 Cs. Eu citei 3 Cs da equipe de louvor, que é caráter, capacidade e comunhão. Equipe de louvor, ela se resume nisso. Uma equipe de louvor, para ser forte, ela tem que ter caráter, capacidade e comunhão. Ela tem que ter o caráter de Cristo, tem que ser inegociável o seu caráter, a sua obediência,
Você tem que trazer a mente de Cristo para a sua vida, exercitar a palavra de Deus, colocar em prática. Precisamos ter capacidade. Sem capacidade musical, não há uma equipe de louvor forte. Uma capacidade instrumental, uma capacidade vocal. Se não tivermos essa capacidade de levar com excelência a ministração, a obra do Senhor, não é uma equipe de louvor forte. E comunhão. Se a equipe de louvor não for unida, se ela não tiver coesa, se ela não tiver um só espírito, se ela não entender o poder da comunhão, para que o mundo creia que tu me enviaste, Jesus fala. A comunhão, esse é o poder da comunhão. Para que os outros creiam que Jesus foi enviado pelo Pai para morrer por nós, para que os outros creiam que Jesus já levou os nossos pecados, para que haja salvação. A unidade carrega isso. Jesus pede, Pai, que eles sejam um assim como nós. Que nós sejamos um, assim como Jesus é um com o Pai. Isso é muito mais profundo do que se pode explicar. Nós não podemos, a nossa mente não consegue alcançar. O que Jesus pediu aqui para o Pai. Pai, que eles sejam um assim como nós. O quanto nós temos que nos doar para a unidade. O quanto nós precisamos nos doar para a comunhão. Vai muito além das nossas preferências. Vai muito além dos nossos gostos. Vai muito além do nosso achar. Vai muito além de tudo o que a nossa mente limitada deseja. Mas nós precisamos deixar aos pés da cruz aquilo que nós queremos, achamos, preferimos. É um negar mesmo. Pegar a cruz do Senhor e seguir a Ele para termos comunhão com os nossos irmãos. É um morrer diário. No versículo 21 de João 17, Jesus diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. E essa frase me marcou muito, porque há uma condição. Jesus, ele coloca essa frase, para que o mundo creia que tu me enviaste. Falando para o Pai, Pai, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Eles precisam ser unidos. O mundo precisa olhar para a igreja e ver diferença. Não uma competição, não olhar para o meu irmão cheio de reserva no meu coração, mas eu preciso vencer aquilo, porque o mundo precisa olhar para a igreja e crer que Jesus veio morrer por nós. Isso é a nossa função. Isso é a condição que Jesus coloca para que vidas sejam, é o id do Senhor, para que vidas creiam em Cristo. O mundo não vai saber que nós fomos enviados por Deus somente pelas músicas que nós ministramos, pelas muitas horas de ensaio ou pelo ministrar bem. Não será isso que fará o mundo crer que Jesus veio para perdoar os nossos pecados, para nos redimir dos nossos pecados. Mas é a postura da igreja, é a postura de um ministério, a postura de um ministério sério e maduro, que se coloca no altar em unidade para louvar o Senhor. Se juntamente com isso não houver uma unidade, eles vão crer que o Senhor nos enviou quando formos um, se vivermos em unidade, independente das nossas diferenças. Independente. Se nós não sofrermos o dano para que a unidade dentro da igreja, para que a unidade do nosso viver diário com os nossos irmãos aconteçam, o mundo não vai conhecer a Jesus. O mundo não vai ver Deus na igreja, Jesus na igreja. O mundo não vai ver o caráter de Cristo em nós, se nós não formos diferentes, se a igreja não estiver disposta a sofrer o dano. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Não podemos ser soldados de um exército que fere a si mesmo. Os soldados de um exército, eles lutam em prol da vitória. Todos em prol da vitória. Todos juntos, unidos. Nós como igreja, como ministério, nós não podemos nos comportar como um exército que fere a si mesmo. Provérbios 27, 17 diz, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Quando Salomão está dizendo isso em Provérbios, quando ele diz esse provérbio, que ele está dizendo que as lanças, as espadas, as facas, os machados eram fabricados com ferro. E como eles eram afiados? Com um outro pedaço de ferro. O ferro com o ferro se afia. Assim sou eu, mais meu irmão. O aperfeiçoamento da minha vida será feito simplesmente se eu andar em comunhão. Ninguém anda sozinho.
Ninguém é aperfeiçoado sozinho se não caminhar com alguém diferente de si mesmo, mas ele escolhe sofrer o dano para que tenha comunhão com aquela pessoa. O ferro era usado na produção de instrumentos, utensílios, objetos, e precisavam ser afiados por outro pedaço de ferro, do mesmo ferro, para não apenas ter utilidade, mas para terem bom desempenho ao ser usado. Mais do que ter utilidade no reino, nós precisamos ter bom desempenho. Mais do que ter utilidade naquilo que eu faço, eu preciso ter bom desempenho. E o que é ter bom desempenho? Ser aprovado por Deus. Se eu faço o que faço, tenho bom desempenho, mas eu não sou aprovado por Deus, eu não faço nada. Um ferro é primordial para o aperfeiçoamento final do outro. Todos nós precisamos de um amigo para nos afiar, um companheiro de ministério, um irmão que congrega junto comigo, para nos ajudar a ser melhor. E assim, em unidade, cumprimos o propósito, para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus. Que o Senhor te abençoe e guarde seu coração.